Olá, meninas! Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CMI Podcast. Hoje, na nossa bancada, a diretora da Vigilância em Saúde, Josiane Castro, Elisângela Minxará Azevedo, que é enfermeira responsável técnica da Central de Vacina. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, obrigada, tá, gente? O prazer é todo nosso, né, de estar aqui nessa casa, falando de um tema tão nobre quanto a questão da imunização. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade, nós agradecemos. E é um tema que está em constante movimento, né? É muito bom ter essa oportunidade de trazer novidades sobre esse tema, que é a vacinação e a melhoria das nossas coberturas vacinais. Meninas, para começar nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem como é a organização da vacinação na Secretaria de Saúde até chegar no usuário. Sim, por exemplo, no nosso caso, né, falando enquanto Central de Vacinas, nós somos um setor pouco conhecido. Ele é um setor mais fechado justamente porque atende diretamente aos profissionais de sala de vacina, tanto da rede pública quanto, inclusive, da rede privada. Nós recebemos na Central de Vacina os profissionais da rede privada que necessitam fazer o cadastro para fazer os lançamentos de vacina no sistema federal. E, em relação à rede pública, nós atendemos, né, todos esses profissionais das salas de vacina da rede pública, seja enviando vacinas, seja respondendo dúvidas. Então, a todo momento em que nós recebemos notas técnicas, instrutivas, recomendações, nós estamos em constante conversa com a ponta. Enviamos as notas e damos também, inclusive, treinamentos. Nós, hoje, na secretaria, nós temos um treinamento que ele é muito bem quisto. Ele dura 40 horas e o profissional ele sai de lá especializado para trabalhar numa sala de vacina. Além disso, nós damos também as atualizações. À medida que vão tendo atualizações no calendário vacinal, nós vamos dando esse treinamento para todos os profissionais da ponta. E é muito dinâmico, como eu te falei, Elisângela. Hoje você faz uma vacina numa faixa etária, amanhã ela já não é mais indicada para aquela faixa etária. E, às vezes, nós temos também o desafio de a população, às vezes, eles ainda não sabem as diferenças dos calendários. Se você me perguntar a diferença do calendário da rede pública e da rede privada, na rede privada, o indivíduo é visado. Então, você pode perceber que tem vacinas que tem na rede pública que ela é indicada somente até uma faixa etária. Já na rede privada, ela é indicada, às vezes, em mais doses, em mais faixas etárias. Por quê? Porque o SUS, ele nos dá esse calendário da rede pública pensando num contexto. Quais são as doenças mais presentes naquele perfil, naquela faixa etária? E aí, visando o custo também, porque as vacinas, né, é caro produzir, ele faz o calendário para atingir aquela população. Então, por isso que muitas vezes, às vezes a pessoa vai procurar uma vacina e ela não entende por que na rede pública ela não é fornecida na mesma faixa etária que na rede privada. Então, é por isso, porque nós obedecemos esse calendário, né, do Programa Nacional de Imunização. Esse é um dos pontos, né? E nós distribuímos, né? Nós da Central de Vacinas, a gente busca na regional, a gente solicita e a gente distribui as vacinas às unidades de saúde. Nós temos um carro equipado, nós temos uma equipe. É um trabalho complexo. Não é só pegar e levar ela no gelo. Não, a gente até complementar aqui o que a Elisângela colocou. A gente tem alguns laboratórios fabricantes, que no caso o Butantan, a Biomanguinhos, a Fiocruz. Então, imagina, isso desde a sua produção até chegar nesse destino final, é uma cadeia de distribuição. Então, isso vai para o nível central, nível estadual, até chegar aqui para a gente. É um percurso assim, imenso. E sempre pensando na monitorização dessa vacina, porque ela tem que chegar aqui para a gente na ponta, numa temperatura desejável, ideal,
recomendada para que seja aplicada nesse município. Uhum. Né? Bem lembrado, Josiane, ela está citando a questão da temperatura. Vocês podem observar que as nossas salas de vacina não abrem às 7 da manhã, que é exatamente o horário que começa o atendimento. Por quê? Porque aquele profissional da sala de vacina, ele precisa fazer uma série de procedimentos para climatizar a caixa térmica, para ali ele colocar as vacinas que vão ser utilizadas durante o dia. Ele não pode desobedecer esses procedimentos, porque senão aquela vacina que ele está aplicando ali é qualquer coisa. E a gente não tem como saber se teve ou não eficácia, né? É um trabalho no escuro, vamos dizer assim. A gente analisa por esses indicadores, como, por exemplo, doenças que até então, né, você vê que hoje casos de poliomielite já não se existe mais, né? A gente está aí erradicado nas Américas. Então, esse é um termômetro de que a vacina, de fato, está sendo eficaz. A gente passou por uma pandemia, né? O que antes da vacina e depois, olha o quanto, né, que a gente surtiu de efeito e diminuiu os casos da doença. Então, isso são uns dos termômetros que a gente tem para indicar de que a vacina está sendo efetiva ali no processo. Elisângela, a vacina tem lote como qualquer medicamento, né? Exatamente. Então, quando a gente recebe essa vacina que a gente busca na rede estadual, nós temos que cadastrar por lote, por validade no nosso sistema. Somente depois é que a gente pode mandar para a unidade de saúde. Então, talvez você me pergunte, mas se uma vacina chegou hoje, por que hoje mesmo ela não vai para a unidade de saúde? Porque ela precisa passar por um procedimento de cadastro. A gente precisa analisar o estoque das unidades. Tem unidade que vai gastar mais, tem unidade que vai gastar menos. A nossa equipe faz essa análise. Depois dessa análise pronta, existe uma rota. Então, a rota 1 vai nas unidades de saúde de tais regionais. A rota 2 vai de tais regionais. Então, é por isso que, às vezes, a vacina chega no município, mas ainda não chegou na unidade de saúde. E o que a gente falou sobre a questão da temperatura, é por isso que a gente conta, né, com o entendimento das pessoas de que, quando você chegar na sala de vacina, for 7 da manhã e ainda não estiver aberto, saiba que é porque a pessoa que está ali dentro está cuidando porque a vacina chegue no seu braço com qualidade. Então, uma vacina não é igual você pegar encher de picolé, um carrinho de picolé e levar. Você precisa ter uma série de cuidados. E mesmo depois da aplicação, você tem que fazer o lançamento no site federal. E você tem que estar com todas as informações da pessoa, do lote, da vacina. É por isso que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho constante. Às vezes você vai numa sala de vacina e queixa porque, às vezes, aquele vacinador demora, mas é porque ele precisa orientar. Você, Elisângela, vai receber uma vacina que precisa de uma orientação. Talvez vou receber outra, a Josiane outra. E se você é mãe e está com seu filho, mais ainda você vai estar carente de orientação. Então, é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que os nossos profissionais de sala de vacina são pessoas assim que estão estudando. Nós estamos estudando o tempo todo. Então, é isso que a gente faz. Nós, enquanto central, treinamos, orientamos, cadastramos, distribuímos, treinamos e também fazemos um trabalho muito legal com a sanitária. Você quer falar sobre isso? Tá. Até aproveitando aí essa brecha que você colocou do lote, exatamente porque ela precisa manter uma rastreabilidade, né? Toda e qualquer vacina, depois, uma vez vacinado, você tem um certificado desse cartão, que é cruzado com o sistema do Ministério da Saúde. Então, a gente, mesmo com relação à sanitária e com relação à epidemiologia, né, que é um serviço que faz essa distribuição, vai monitorando. É muito comum, às vezes, as pessoas assim, não, mas não estou conseguindo emitir meu certificado, né, por exemplo, de cartão de vacina. Que isso, principalmente quando tem viagens aí de exterior e tudo, é solicitado esse certificado
de internacional. Então, esse lote é que vai, olha, realmente essa vacina existiu, ela foi de fato fabricada, está dentro daquela Sabe validade. até quem a tomou, né? Exatamente. É uma rastreabilidade tão Exato. de tanta Sem confiança. esse lote não é possível. E hoje, né, a gente aqui em Patinga tem feito um trabalho que é, junto à vigilância sanitária, dessas inspeções, não só da rede pública, mas privada, para verificar em que condições essas vacinas estão sendo adquiridas, né, em que condições elas estão sendo armazenadas e, inclusive, aplicadas e lançadas no sistema, para que toda essa qualidade, né, não é só aplicar, não é um quantitativo, mas tem que prezar por essa qualidade. Quantas salas de vacina nós temos no município? Quantas pessoas trabalham por sala? Olha, nós temos hoje na rede pública, né, da atenção primária, 20 e mais o Vacimov. Então, Exato. vamos considerar aí 21. Pelo que eu conversei hoje com a diretora do departamento, mais de 60 pessoas estão envolvidas, fora a nossa equipe da vigilância e da sanitária. Porque quando tem dia D, vocês Não, têm uma aí baita ajuda, né? A mobilização é quase que de todas a equipe. Aí porque vem motorista, né? Porque tem a logística de transporte, tem as pessoas, porque aí é uma força-tarefa, né? Porque você mobiliza uma cidade como um todo, né? Então, só os profissionais, em média, em torno aí de 2, no máximo 3 profissionais por sala. Mas quando é essa intensificação, alguma estratégia para melhoria dessa cobertura, o dia D, aí isso triplica, né? Eu queria que você explicasse, que você fala da rede privada. O que é a rede privada? Nós temos alguns locais aqui em Patinga que vendem vacina. Tem um no shopping, tem um no Cariru, que é muito conhecido, no bairro Cariru. Deve ter outros que eu não sei onde é que ficam. Mas esse controle também da privada também é do município ou não? Na verdade, o controle no sentido de fiscalizar lançamento e, como ela falou, como é feito isso. Então, por exemplo, são realizadas, né, visitas de inspeção junto da sanitária nessas clínicas privadas para ver se realmente essa vacina que está lá tem a qualidade. Então, por mais que aquela vacina da rede privada seja de uma farmácia, seja de um laboratório, seja de uma clínica, não foi comprada pela rede do SUS, mas pela lei, eles são obrigados a registrar essa vacina no sistema federal. E eles também lançam os dados. E vocês que monitoram? A gente cadastra, monitora, eles lançam e também a gente monitora nas inspeções a qualidade do serviço que eles estão prestando. Aí na vigilância, quando vocês vão, aí vão olhar se ela está condicionada numa temperatura ideal. Se ela comprou de um local de fato licenciado, não foi uma compra clandestina. Então, fica aí a dica, né, para os munícipes de ir em locais e verificar se eles têm uma licença sanitária, que deve estar fixada em local visível. Significa que foi vistoriado pelo serviço de fiscalização, né, enquanto sanitária e epidemiologia, eles estão aptos realmente a comercializar aquela vacina. Lá nessas empresas, nessas clínicas, normalmente são vacinas que não está no calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. Eles têm essa liberdade de comercializar, mas é mediante a nossa fiscalização. A gente poderia citar uma que eu quero que a minha mãe tome, a herpes zoster, né? Ela é uma vacina importante, mas ela ainda não está no calendário do SUS. Ainda não. Pois é, na rede privada são 3 doses e não são nada barato, né? Não são. Mas a gente já teve avanço, por exemplo, a HPV, que inicialmente começou pela privada, hoje a gente tem para uma faixa etária, né? Que até 14 anos. Até 14 anos a gente tem disponível a HPV. Então, é como a Elisângela colocou, é uma coisa dinâmica. Às vezes, inicialmente, não tem essa oferta, né, pelo SUS, mas a gente está vendo avanços de como que cada vez mais tem incorporado novas vacinas no calendário. Se você olhar aí há uns anos atrás, eram poucas vacinas que estavam sendo contempladas na prevenção de algumas doenças. São 19 atualmente, vocês sabem o número? Atualmente, até 30, mas no calendário da criança umas 20, sendo que anos atrás eram 5. Olha que informação preciosa. O programa era de 1973. Eu vi que o Programa Nacional de Imunização ele é de 1973. Exato. Por aí você vê como que esse assunto está cada vez mais complexo. Aquele trabalhador da sala de vacina, que às vezes gastava um tempo para atender uma pessoa, hoje ele gasta muito mais tempo, porque ele vai analisar a pessoa como um todo e ver de todas essas vacinas
quais são as indicadas para ela. É porque quando a gente chega para vacinar, você não vacina e depois analisa e entrega a documentação. Eles pegam o cartão e o documento, lança no sistema, né? Para depois... Isso, analisa a idade, olha, quais vacinas para aquela faixa etária, quais vacinas que poderia ser aplicada. Você vê que entra individualmente, até por uma questão também de privacidade, mas também para poder fazer a coisa com tranquilidade, uma análise bem feita, registra no sistema, né? E para posteriormente colocar a data que vai retornar. Normalmente vem a lápis ali, né? Para poder, para ajudar o outro, né? A mãe, no caso, né? O responsável, ou o próprio paciente, dependendo da faixa etária, quando é que ele vai retornar nessa sala. Como é que está a cobertura vacinal do município? Nós temos um número, está aquém dos outros municípios, está além? Ano passado, a nossa cobertura fechou 2024 muito boa, mas esse ano já não está, ainda não está como a gente gostaria. Na data de hoje, porque a gente fala que com vacina muda tudo, então Sim. Amanhã pode isso já ter mudado. Na data de hoje, a gente só tem alcançado BCG e a hepatite B do bebezinho que acabou de nascer. A maioria tem a meta de 95%, então, por enquanto, nós só alcançamos dentro dessas duas, que são vacinas que geralmente procura-se mesmo, né? A hepatite B, para você ter ideia, a gente, enquanto central, a gente encaminha para o hospital. A vacina feita no hospital, na rede privada, ela é produzida, a hepatite B, pelo SUS, encaminhada por nós. É porque o bebezinho, já quando nasce, toma na maternidade. Toma uma, né? Ela toma uma dose já na maternidade, que é disponibilizada pelo SUS. Uhum. Né? E aí, mas assim, o ano passado, a única que a gente não conseguiu foi só a varicela, por uma questão mesmo de desabastecimento de fabricante. Né, por causa da guerra e tudo, tem vacinas que não são fabricadas aqui no Brasil, vêm de outros países. Então, isso comprometeu um pouco, mas as demais a gente atingiu a meta de todas, que era acima de 95%. Esse ano, assim, a gente não tem medido esforços, né, enquanto município, a gente fez um trabalho, está fazendo isso, vai terminar no final do ano, que é uma gincana com as unidades, que chama Jornada da Proteção, na tentativa de colocar alguns indicadores e aí estimular para que cada unidade desenvolva suas próprias estratégias para a melhoria dessas coberturas. Então, isso rendeu muitos frutos no ano passado. A gente está muito otimista com a chegada do Vacimóvel para poder divulgar também essas coberturas nas empresas, escolas. Né? Tem finais de semana, por exemplo, hoje o Canaã, pelo período sazonal aí da gripe, tem ficado aberto para vacinação, né, do público em geral. Influenza, então, né? Influenza, né? Vacina de rotina também. A de rotina também, no sábado, no Canaã. E aí a gente está sempre divulgando. Se tem, né, alguma mudança em relação a isso, a gente, né, coloca lá nas redes sociais o que tem de informação. Mas a gente tem feito esses trabalhos, todas as unidades abertas, né, intensificando com a questão do dia D, mas escolas são muito parceiras, né? A rede de ensino tem colaborado em muito, mas tem que ser mediante a autorização dos pais. Então, são algumas estratégias do município que a gente vê o reflexo, e isso foi produtivo no ano passado, e a gente também está indo pelo esse mesmo caminho. Tem lançado aí o trabalho da empresa saudável, né? As empresas que obtiverem 100% da cobertura vacinal ali dos seus colaboradores vai ter o selo aí de ouro. Então, quem, né, desejar aí, a gente vai até o local, vacina esses colaboradores, porque a gente sabe que todo mundo vai ganhar com isso. Não só a empresa de ter aquele colaborador que é preconizado de ter um cartão de vacina em dia, e o município por melhoria dessas suas coberturas. Né? As ACS, elas avisam também quando tem alguma vacinação em aberto, porque eu já fui avisada. Quero até agradecer a minha lá do Bairro Ideal, que ela é excelente, na minha rua lá, da minha região, né? Eu já fui avisada por meio do ACS, então elas também fazem esse trabalho, né? Elas, na verdade, elas são... Lembra que eu te falei que são... Formiguinhas. Formiguinha e são várias etapas. E sem os ACS, o nosso trabalho também, ele ficaria aquém, porque por mais que as pessoas acompanhem nas redes sociais, mas ele confia no agente de saúde.
você confiou, ela Tem vínculo, foi, te né? avisou. Exato. E aí, quando ele comunica, tanto de uma vacina de rotina que você não se atentou, que já está na hora de você tomar, quanto de uma campanha, ele também ajuda muito nesse resgate das pessoas para vacinar. Elisângela, que horário que abre e que horário que fecha as salas de vacina? Com exceção da unidade do Canaã, que está ficando nos fins de semana, né? Exato. Durante a semana, o Canaã e o Iguaçu está ficando até as 21, né? E as demais salas de vacina, vai depender. A gente tem sala de vacina, unidade de saúde, com uma equipe, que é o Bom Jardim 2, Vila Formosa e o Barra Alegre. Eles só funcionam até as 15h30. Porém, as demais salas de vacina funcionam até as 17 horas, de 8 às 17. A gente orienta a chegar até as 16h30, né? Porque às 17 já está fazendo o fechamento, mas esse tem sido o horário. Para deixar isso bem claro, né, para quem nos assiste, para evitar chegar lá e a sala está fechada. Sim, o ideal é chegar até as 16h30, porque o profissional ele tem que fazer um fechamento do trabalho, ele tem que dar baixa nas doses que ele não lançou, porque a gente tem frascos de vacina que tem vencimento em 6 horas. Então, se eu abro uma febre amarela para fazer em você, e não veio mais ninguém naquele dia, eu tenho que jogar fora o resto. Ai, que dó, gente. Mas ainda assim, isso para o Infelizmente. Ministério da Saúde nem é perda. É assim, se uma se perda chegar, calculada. porque o custo-benefício de você ter uma pessoa com a doença é muito mais caro. Sim, sim. Mas é por isso que a gente reforça, assim, tenta ao máximo, igual você colocou aí o trabalho dos agentes, de realmente estar buscando e estimulando as pessoas, exatamente para não ter essa perda de forma alguma, né? Ainda que seja porque, uma vez reconstituída, na hora que abre, a febre amarela é 6 horas. Né? É igual o caso da BCG. Hoje o Ministério manda um estoque de BCG, só que a gente precisa fazer essa escala. Então, todos os dias tem atendimento de vacina de BCG de segunda a sexta no nosso município, porém mediante escala. Porque aquele frasco que a UBS1 abriu às 8 da manhã, pode ser que ele já esteja vencido daí a 6 horas, e aí você procura outra unidade de saúde daquela Então, escala. quando o paciente leva um filho para tomar BCG e ele é encaminhado para outra unidade, é questão de segurança. É escala, Entendi. exatamente. E também é uma forma de que a vacina seja bem aproveitada mesmo. Utilizar mesmo nessa perda. Porque senão a perda vai ser ainda maior. Entendi. Tem frasco que dá para quantas pessoas igual a de febre amarela? Olha, a gente depende. Neste momento, nós temos o frasco de 10 doses. Eu gostaria que fosse um frasco de 5 doses, gostaria. Que aí a perda seria menor. Mas a gente não escolhe. A gente pede para o Ministério. Estão de mãos Mas atadas. pensar que quando ela foi lançada, ela frasco com 50 doses. Então, pelo que vocês estão me ensinando hoje, está só melhorando as coisas. Não, Só melhorando. Só evoluindo. As perdas que acontecem, elas são técnicas, são previsíveis e a gente continua tentando diminuir. Mas acontece. Então, hoje, é igual ela falou, essa uma dose de febre amarela que eu fiz vale mais do que o que eu joguei fora. Mas Entendo. ainda Tratar a assim, doença é muito difícil, fica muito caro, né? Exatamente. Mas tem muitas vacinas que é uma monodose. Tipo, o meningite, algumas são. Aí não tem perda. Dose. Abriu, fez e você acabou. Isso. É uma tendência hoje dos laboratórios evoluírem. Na rede privada é só monodose, não tem perda. Mas deve ser mais cara para o SUS adquirir. Né? Sim, mais por isso. frascos, mais caro. E também tem a questão da logística. Porque se você gasta uma caixa para colocar vários frascos de vacina e monodose, nós estamos falando de, se um frasco de febre amarela eu tenho 10, eu vou ter outro Mais cada 9 um vai ter unidades. e aí o espaço para Sim. acondicionar isso é o Entendo. é um espaço. E você vê que a logística ela é complexa porque você tem que manter a temperatura adequada. Essa não cobertura vacinal, né, essa completa não cobertura, veio depois da pandemia ou é um movimento anterior?
Já tinha gente que tinha medo de tomar vacina? Olha, a gente vê que ela antes era bem tranquilo, você chegava aí a 100%, você vacinava, ainda mais em Ipatinga, que é uma cidade polo, né, para outros municípios. Então, a gente chegava, como se diz, a 120%, 130%. A pandemia foi um marco assim considerável de como veio as fake news, né, essa coisa de que a vacina era para matar. Então, a gente viu uma queda considerável na pandemia, né? Antes era muito em função uma ou outra de desabastecimento, mas não tinha tanto esse esforço. O dia D, a gotinha, que era uma coisa tranquila, a criança ia, adorava, para, né, receber as 2 gotinhas. Até a gotinha, a gente conseguiu ter uma baixa cobertura. E a gotinha é meningite? A gotinha criança... Poliomielite. Quer dizer, é seríssimo. Uma pessoa que pega isso... Mas aí que está, Elisângela. O que a gente observa? Com as vacinas, diminuiu-se a doença. Diminuiu as pessoas vendo os outros morrerem com aquelas doenças gravíssimas. Aí as pessoas... talvez ache que já não precisa tanto, porque você não tem o impacto de ver aquilo acontecendo. Tem gente que só que vai voltar. Só que se eu não imunizar, volta. Exatamente. Exatamente isso. Nós passamos em 2008 um surto terrível que foi da varicela, que é a catapora, né? Tivemos um problema seríssimo de coqueluche, inclusive implantou a vacina na gestante, a DTP celular, em razão de que estava totalmente sob controle a coqueluche. Mas aí as baixas coberturas fazem com que a doença reaparece. Aí tem que adotar novas medidas que o Ministério vai aí, né, direcionando. Exemplo claro disso foi a coqueluche na gestante, né, que foi para prevenir. Eu tenho 2 filhos, um com 21, que na época, quando ele era criança, não tinha vacina para catapora, e a de 7 já tomou. É a prova disso que vocês vêm falando, da questão da cobertura. Da cobertura, da mudança. Então, e tem também a questão do registro, Elisângela. Há muitos anos atrás, o Ministério ele não fazia o registro da dose por CPF. Isso é algo que, aqui em Ipatinga, nós somos precursores, que tem muitos anos que a gente faz o registro para Elisângela, no CPF da Elisângela. Não é só uma dose marcada. No xizinho, não é só quantidade. Então, isso facilita o rastreio e também tem uma questão de... uma realidade mais bem palpável, né? E documentada, né? Você consegue saber exatamente onde é que aquela vacina foi parar. Nós saímos na frente com a questão do, por exemplo, a gente sempre teve o prontuário eletrônico e isso favorecia muito o lançamento. Porque, às vezes, quantos de nós guardamos nosso cartão de vacina? Vive perdendo. Hoje tem até no SUS, né? Você baixa no eGov, não é isso? Exatamente. E a gente sabe que muitas pessoas estão sempre tomando, porque é claro isso. Se você não comprova, parte do princípio que você não tomou. Então, tem que reiniciar um esquema. Então, com isso, a gente estava sempre tendo que revacinar porque as pessoas não tinham esse cartão. Agora, só que hoje a gente vê com esse sistema que você baixa no Gov, e isso favorece a identidade, assim, de você identificar quem que de fato tomou e quem não tomou. Inclusive, deixar claro aí para as pessoas que nos assistem que existe um espelho nas unidades de saúde. Exato. Que esse espelho nada mais é do que um documento, mesmo que você perca seu documento, sua carteirinha. Dele, né? Na unidade de saúde tem tudo registradinho. Vocês estão de parabéns, tá, pessoal? É muito bom saber que o nosso município está à frente de inúmeros municípios do país, né? Já faz anos que a gente... a cobertura nossa, a nossa análise, ela é real. Há alguns anos, as campanhas, outros municípios, você só marcava X. Vacinei 30 pessoas na tal faixa etária, 20 e tal. E em Ipatinga já faz muitos anos que a gente consegue exatamente saber em qual CPF foi feito. Com evidências, né? Isso facilita, inclusive, estudos, isso nos ajuda nas nossas análises. Vocês nunca ganharam prêmio, gente? Não tem... Já ganhamos alguns. Pois que coisa mais legal. Exato, porque é claro que o Ministério da Saúde deve ter lançado alguns prêmios, né? Sim, algumas experiências exitosas mesmo, que a gente já tem
né, sido aí gratificado, né, com essas questões de mostrar mesmo. A gente está sempre aprimorando o sistema que já é próprio, né, com algumas travas. Hoje próprio ele já dá um alerta. A gente, né, não adianta assim, não que as pessoas façam errado, mas a gente vê que quando o sistema também colabora com aquilo que você, né, para não uma trava, né, um estoque, porque aí você sabe, não está tendo extravio, não tem uma perda exagerada, porque a gente consegue manter essa monitorização. E aí a gente está sempre levando isso para fora, congressos internacionais. A gente aí saímos uma revista recente na UFMG com relação a esse formato, né, o processo de trabalho aqui do município, que realmente é diferenciado. Inclusive, na nossa equipe, nós contamos também com a equipe do CESAL, que é da informática da prefeitura, que nos auxiliam isso. Porque a gente chega para eles com a demanda e eles nos ajudam a colocar isso em prática. Você, Elisângela, está lá como vacinadora, você está com uma fila enorme e chega para você o lembrete de que tal vacina de tal lote está para vencer. Isso te ajuda a escolher aquele lote para usar primeiro, para não desperdiçar. Então, citando uma das coisas que essa equipe também nos ajuda, e são coisas que a gente também leva, que eles não têm lá fora. Exato. E que a gente, aqui não dá, nem vamos citar nomes, mas é um trabalho intersetorial, a gente não trabalha sozinho, tem vários outros, né, nos bastidores, como que tem muita gente envolvida para que todo, né, quem vê lá, né, como se diz, não vê os corres, mas na hora, até chegar essa vacina e tudo, é muito processo de trabalho, é muita logística envolvida, muitas mãos construindo aquele trabalho para que a gente tenha esse resultado final. Hoje o município tem todas as vacinas, das 19, né? Que o Ministério... A gente tem todas, porém, a nossa de varicela hoje, na data de hoje, ela está quase no fim, mas é justamente uma que, como a Josiane falou, ela está em desabastecimento nacional, por questão de fabricação. Aí não é uma questão do município. Porque as nossas vacinas, nós recebemos ela do Estado, que recebe do Ministério da Saúde. Então, é aquilo que eu falei, eu não consigo escolher receber só monodose, receber só um lote. Sim, ficou muito claro. A gente está assim, sempre aprimorando, né? Não podemos deixar de ressaltar com relação, por exemplo, até algumas vacinas, elas vêm na condição especial, que a gente chama de imunobiológicos especiais. Então, por exemplo, é fora da faixa etária uma HPV, que o médico prescreveu que aquele paciente precisa. Então, ele vem numa condição especial. Então, mediante uma solicitação, uma prescrição médica, essa vacina antes, a gente mandava para o nível central, fazia toda uma abertura de um processo, isso levava, às vezes, 6 meses para o nosso município conseguir. Desde setembro do ano passado, a gente implantou esse serviço aqui, descentralizou isso. Hoje é coisa de nem um mês essa vacina já está sendo aplicada. Então, e não só atendendo Ipatinga, mas os 35 municípios do entorno. Então, a gente também já conseguiu ter mais esse avanço, não só as vacinas que são de rotina que a gente está mencionando, mas essas condições especiais, que era uma coisa que a gente sofria muito. Alguns processos perdiam, porque era tudo muito manual, papel, perdia, porque mandava, escaneava para o Estado, né, na gerência regional, mandava para Belo Horizonte, extraviava. Então, hoje a gente consegue manter, né, está dentro do que ali, o que era o antigo CCDIP, que agora é o SAI ampliado, com todo Ipatinga, não só para atender os municípios, mas o entorno. Então, isso para a gente foi um grande avanço, gerava muita insatisfação. Às vezes, quando essa vacina chegava, a pessoa já nem, tipo, às vezes que não queria vacinar mesmo. Exato, né? Um pouco desse descrédito, porque, nossa, você estava precisando tanto. Que urgência é essa que chega tão tardiamente assim, né? Então, a gente vê que o tempo todo é um aperfeiçoamento, uma inovação, porque a vacina é algo dinâmico, mas também a gente tenta aprimorar para que a gente mantenha essa qualidade, o abastecimento para, né, os nossos munícipes. Hoje, como é que está a vacinação da Covid, gente? Ainda é uma dose anual? Como é que está? Reforço. A Covid hoje, ela entrou na rotina para criança menor de 5. Então, acima dessa idade, que são 6 anos ou mais, orienta-se para alguns grupos, né, que são os grupos imunossuprimido, o idoso e a gestante.
Então, se você não faz parte, se você é adulto e não é gestante, idoso ou imunossuprimido, hoje, na data de hoje, não se indica a necessidade de vacinar. Então, por isso que o ideal é sempre procurar a unidade de saúde, que elas já não sabia estão... dessa informação. Eu imaginava que, assim como a da gripe, todo mundo tinha que tomar todo ano a vacina da Covid. Hoje não, né? Naquela já situação. controlou isso. Exato. Por isso que sempre que a gente fala de vacina, a gente fala, neste momento é assim. Porque muda, né, gente? Quando veio o boom, que as pessoas burlavam até para ir para a fila, né? Falavam que era grupo de risco, arrumava laudo. Sim, a gente continua. Nossa, ela quase que tinha que ser escoltada, porque o pessoal queria a todo momento. A gente recebe muitas pessoas que vai fichar alta na empresa e a empresa está exigindo. E, às vezes, eles não estão atentos a isso. Aí a gente orienta, dá a nota técnica. Por isso que a gente sempre fala, vai na unidade de saúde, que lá vai te orientar melhor. E tem esse trabalho de informação junto com o comércio, que caso queira, existe um setor, um órgão responsável por isso? Como é que combate a desinformação? Olha, a gente tem feito, né, os trabalhos nas redes sociais, toda oportunidade que a gente também tem aqui um serviço que é a Vigilância do Trabalhador, que é o Sereste. Então, nas oportunidades que a gente tem junto às empresas, a gente tem feito esse trabalho, a comunicação também da prefeitura, sempre divulgando, né, qual que seria as faixas etárias e qual vacina, mas a gente vê que ainda precisa mais, porque né? Eu até me considero uma pessoa informada, mas eu não sabia que a Covid já não é mais para todo mundo. Inclusive, a minha mãe fica brigando comigo. Você já tomou Covid esse ano? Eu vou chegar lá e falar, mãe, a senhora vai fazer 80 anos, a senhora tem que tomar. Ela tem que tomar, sim. Mas, aliás, agora segundo a doutora Carmelita, por estar com doença autoimune, desenvolvi e descobri recentemente, eu também passei a fazer. Aí já vai ficar no imunossuprimido. Mas não era até então, né? Ela que me contou aqui no podcast. Sim. Exatamente. É esse tipo de público que é o que ela falou, que é o que é atendido no CCDIP, que são dependendo do quadro da pessoa, são liberadas vacinas que não estão no calendário. E aí a pessoa vai tomar. Então, o que acontece? A gente, hoje, trabalha com diversos públicos. A própria influenza, ela hoje... ela não é mais campanha, ela está na rotina influenza. Conta para a cobertura, Elisângela, somente a criança, a gestante e o idoso. Para esses 100%. Que é o que conta. Isso, quando você fala assim, quanto que está a cobertura? Então, você pode vacinar 200 pessoas na sua sala de vacina. Se você não vacinou uma gestante, um idoso, ou... criança, que é menos, né? Ou com pessoas com doença autoimune, né? Não, mas aí eu já estou falando da cobertura. Não conta de contar. Está vacinado, está imunizado, mas não sobe a cobertura. Entendi. Por isso que, às vezes, as pessoas pensam, gente, mas vacina tanto, eu vejo aquela porta ali, a fila está sempre cheia, eu vacinei minha mãe e meu pai. Mas por quê? Porque é aquele que é o público que é mais sensível, e a cobertura ela é contada a partir de quantos são vacinados nele. Então, a nossa cobertura de influenza hoje, ela está a menos de 49. Isso é muito pouco, mas ela é dentro desses 3 públicos. Entendi. Assim, não como uma forma também da gente tranquilizar. Ainda assim está melhor que a média nacional. Para você ver que o problema assim, é geral, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar, né? Não é consolo, né? Isso não é vantagem, está um pouco melhor do que a média nacional, mas a gente sabe que ainda assim, fazendo todo esse esforço, ainda não está sendo suficiente. A gente precisa alavancar mais nesse processo. Eu queria até ler para vocês e também para quem nos assiste. Eu anotei aqui sobre hesitação vacinal, é um termo já do Ministério da Saúde, que a hesitação é a pessoa não querer vacinar. Que o que acontece? Por que ela não quer? Ela coloca em risco, ou por desinformação que ela recebeu, ou por fake news. Confiança nas vacinas, os territórios, ou seja, está no norte, está no nordeste, está no sul do país, influencia naquilo que ela pensa. Percepção de risco, ela acha que não vai morrer, não tem problema nenhum, porque ninguém está vacinando, ninguém está morrendo. Você tocou nesse assunto já. A baixa percepção da gravidade daquela doença que está sendo imunizada.
Contexto socioeconômico e cultural também influencia na questão da hesitação, né? Além da questão da comunicação. É por isso que eu imagino o desafio de vocês de estar sempre comunicando, de uma forma geral, com a população, né? Sim. Sim. A gente teve até recentemente em algumas oficinas para trabalhar, tem oficina só específica para isso, de comunicação na questão da vacina, para tentar, assim, o linguajar, o que pode ser feito para realmente sensibilizar essas pessoas na questão da vacina. E, de fato, a vacina não é obrigatória, né? A gente não pode obrigar ninguém, isso é fato, mas, cada vez mais, pessoas não vacinadas, né? Por mais que eu vacine você e Elisângela, mas a gente sabe que você fica num grupo vulnerável aí, né? Não adianta pensar que eu deixando esse público, alguma parcela ali sem imunização, a doença vai retornar. Então, essa questão da hesitação vacinal é um desafio, né? Que a gente está aí a todo momento, assim, reinventar essa roda. Não sei como que vai fazer, não tem receita de bolo, mas tem que trabalhar esse processo. Eu acredito que o próprio Ministério da Saúde também deve estar estudando, tentando desenvolver aí práticas para diminuir esse número, né, de hesitação. Sim. E as estratégias mudam, né? Nós fomos em congressos que tinham pessoas cuja dificuldade era entrar na canoa e levar a vacina. A dificuldade era essa, mas norte. lá, isso. Mas pelo que a gente percebeu lá, as pessoas não questionam, está sendo vacinada. E a gente vê que, dependendo do setor, né, do local do nosso país, as pessoas questionam mais. E está tudo bem questionar. Tudo bem você tentar entender o que está sendo administrado em você. Hoje a gente tem acesso a todo tipo de conhecimento. Se eu quiser ler sobre como é feita uma cirurgia no coração, eu acesso agora. Sim, ele dá um resumo, né? Só que eu preciso entender também que eu não sei tudo e que aquilo que eu vi naquele, né, flash rápido na internet, aquela pessoa, ela sabe tudo, ela realmente tem conhecimento para você poder pegar o que ela diz como verdade. É muito bom que a gente tenha informação, mas é nossa responsabilidade filtrar no que a gente acredita e passa para frente. E eu acho que é isso que nós estamos precisando ser conscientizados. Pergunte ao profissional, pesquise. Ao médico que atende ao médico. Se pôr lá no Google, de uma forma geral, vai vir as informações que não são confiáveis. Na verdade, é até mais sério, porque o algoritmo acaba lhe entregando aquilo que ele faz uma leitura já do usuário, do perfil. Então, se ele já tende a não acreditar, vai aparecer para ele, porque ele já pesquisou em algum momento. Exatamente. O que vai aparecer de oferta para ele é exatamente aquilo que ele quer saber. Aquilo que ele quer saber. Isso exatamente. É muito sério, né? Exatamente. E aí eu preciso entender que não é só eu não vacinar, não deixar o meu filho vacinar. O que isso me diz sobre o senso de responsabilidade que eu tenho? Não vou falar com a minha comunidade, não. Vamos supor que eu não me importe com o meu vizinho. Mas eu me importo com o meu pai, que tem 73 anos, e ele já tem uma imunidade que já não está lá essas coisas. Eu me importo com o meu sobrinho, que vive tendo infecção respiratória de repetição, e aí eu não vou me vacinar, não vou deixar o meu filho, e vou deixar esses a quem eu amo expostos. É isso mesmo? Então, é uma pergunta que eu me faço. Pessoal, um bate-papo legal demais, estou aprendendo muito com vocês. Nossa, várias coisas eu não sabia. Eu queria que vocês agora ficassem à vontade para falar de mais alguma coisa sobre o tema que eu não tenha perguntado. Tanta coisa, né? A gente muita informação, assim, ainda mais quando você fala daquilo que você gosta, né? Daquilo que você... Né? Eu já trabalho há tantos anos nisso e assim, eu gosto. Vocês são efetivas lá na prefeitura? Eu sou de carreira, sou efetiva. Né? Eu sou efetiva. 25 anos trabalhando, sempre focada, seja às vezes aplicando a vacina ou indiretamente como eu estou agora, né? na gestão, mas a gente fica aí, eu acho que conversa, diálogos como esse, eu acho que abre espaço, né? Quem está aí ouvindo, que tiver mais dúvida, fique à vontade para nos procurar. E realmente, assim, não dá para... A gente sabe que está sendo uma luta vencer e voltar
né, para aquelas coberturas que eram antigamente. Isso é algo assim, não, que a gente almeja e a gente tem fé que vai conseguir, né? E que ser parceiros aí, a escola, as empresas, né, utilizem de fato aí o Vacimóvel, nos demanda, a gente tem o maior prazer Pois de é, eu queria ajudar. pedir já o Vacimóvel aqui para o servidor da Câmara, quem está visitando a Câmara. E vamos deixar aberto aí para você explicar como é que é o trabalho do Vacimóvel, que eu não perguntei. Ah, sim. Né, a gente adquiriu recentemente, né, o Vacimóvel. E ele é uma unidade de vacina, né, uma sala de vacina móvel. Então, isso faz com que ela tenha mais qualidade, porque antes a gente ia naquelas caixinhas térmicas, por mais que a gente coloque ali aquele gelox, aquela, né, bobina reciclável para manter a conservação, mas tem um espaço que é para isso, né? Então, isso faz que diminua um pouco essa contaminação. Então, está igual os parâmetros que seria a sala de vacina. E sem contar no acesso. Então, vai no horário de trabalho, né? As escolas a gente consegue ir também, né, mediante a solicitação. Empresa privada, inclusive. Privadas, públicas, pública, né? Porque a gente sabe que às vezes, dependendo do horário, eu saio já à noite, a sala de vacina está fechada. Lembrando que a sala de vacina é uma porta aberta, ainda que eu trabalhe aqui no Canaã e eu resido no Bom Retiro, e para mim é mais confortável ir na sala do Canaã, não tem problema, é um serviço aberto, não tem que necessariamente que ir só naquela onde eu resido, né? Mas a gente, uma vez a solicitação, tem um e-mail próprio, né? Que é o vacimoveleipatinga@gmail.com, e faz essa solicitação por escrito. Lá a gente aí a gente vai saber, né, quantas pessoas são, às vezes um horário que é mais oportuno, né? Tem gente que gosta mais da sexta-feira para não correr o risco do servidor depois ficar doendo, não aguenta trabalhar, então fiquem à vontade, a gente faz então esse agendamento, e aí a empresa entra com uma boa divulgação, né, orientando que nesse dia, né, que essas pessoas tragam o seu cartão de vacina para que a gente faça então essa vacinação. Então, isso é um trabalho que está, né, muito bacana por parte aí do município. A gente entende que isso vai refletir nessa cobertura vacinal sem esse comprometimento, porque às vezes a justificativa era porque eu não consigo ir, está no meu horário de trabalho, só sábado. E aí, às vezes, sábado, mas é no dia D. A gente não fica com todos, né? Agora a gente está nesse momento de sazonalidade, que é o período aí das baixas temperaturas, o Canaã está ficando aberto, mas não é uma prática de sempre as salas abertas ao sábado. Então, para, né, você aí que está com a sua empresa e deseja ir vacinar, a gente faz essa solicitação, nos procure, também está lá no Instagram da Prefeitura, né, também pode mandar lá alguma mensagem que a gente vai estar respondendo e fazendo esse agendamento. Então, eu acho que isso, né, vai otimizar aí para poder, para as empresas manter a sua tranquilidade, ter o selo de ouro, porque ela está em dia aí com a sua vacina. E dentro do Vacimóvel tem todas as vacinas. O servidor 1 está precisando da de influenza, o outro está com aquela atrasada. Exato. Se não tiver, porque não tem no estoque do município, porque a gente não recebeu. Mas geralmente tem. Mas a intenção não é só da influenza, mas atualização de cartão para aquela faixa etária. Muito legal. Tá? A pessoa acha que vacina é só para criança, né? E tem lá que fazer a antitetânica 10 anos. Tem que ver. A gente sabe que o sucesso, né, de que algumas vacinas, algumas doenças realmente estão aí erradicadas, que a gente sabe, o exemplo disso é a polio, é graças ao sucesso do Programa Nacional de Imunização. Não tem o que questionar. E não adianta, todo mundo usa o SUS, nem que seja através da vacina, né? Isso é algo que assim, é um ganho, é um dos programas que, de fato, com toda a propriedade, a gente sabe que ele veio e que os frutos dele estão aí, né? Um investimento que dá certo e que assim, a gente espera que a partir desse podcast a gente tenha ainda mais demandas, né, com vocês aí que estão nos escutando, para nos solicitar para a gente ir até essa empresa e fazer esse gesto vacinal. Muito legal. E fica o pedido, hein? Vou notificar. Não, já está feito, está anotado. Mas eu gostaria, e aí pode deixar que a comunicação vai fazer o trabalho de convidar em todos os setores. Perfeito. É só para o servidor, não para a sua família. Como? Se vier algum familiar no dia de servidor. Não, onde ele estiver naquele dia, quem desejar, né, porque é uma porta aberta, a gente vai fazer
vacinação, tá? A única exigência, às vezes, é de ter um ponto de energia, porque ele precisa, para a gente ligar o computador, né? Já tem a internet, mas precisa de um ponto de energia. E a gente faz o planejamento para levar aquele quantitativo de doses, né, mediante o público, a faixa etária. Então, dependendo da família, quem tiver, se for uma criança, como a gente foi para a empresa e é adulto, nem sempre vai ter as vacinas que são de um adolescente, por exemplo, que não é o público. Mas, se acontecer de lá na hora tiver para aquele público específico, quem chegar é para todos. Ok. E você, Elisângela, minha xará querida? Olha, minha xará, agradecer, tá, por essa oportunidade de sermos multiplicadores dessas informações e pedir que vocês, né, vocês todos que estão assistindo, também nos ajudem a multiplicar essas informações, tá? A vacina, ela é segura, ela é eficaz, ela salva, sim. E estudem, procurem as informações por vocês mesmos, tenham suas conclusões e procurem, né, as suas unidades de saúde, nos procurem se tiverem dúvidas, que a gente está disponível e multiplique informação, boa informação, por favor. Exato, é a forma mais simples, né, efetiva, é a prevenção e é através da vacinação. Eu estou muito orgulhosa de vocês, tá? Muito orgulhosa de saber que vocês doam tanto tempo, tanto trabalho para cuidar dos meus filhos, dos filhos dos vizinhos, de mim mesma, da minha mãe, e de toda a sociedade em geral, tá? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar contando sempre com a presença de alguém que está aí. No município, quer seja prefeito A ou B, a gente tem. Sim. A gente tem uma meta de continuar a fazer as coisas andando. É por isso que o servidor efetivo ele é municipalidade. Ele é diferente do servidor comissionado, que tem todo o seu valor. Ninguém aqui está dizendo que ele não tem, mas ele é governo. Nós somos para o município o que um comissionado representa para o governo. Os dois, no entanto, são muito importantes, né? Obrigada, contem sempre com a Câmara, com a comunicação da Câmara. A gente está encerrando com muito carinho mais esse episódio do CMI Podcast. Se tiverem perguntas, comentem, manda um aviãozinho aí para aquele seu amigo que está com medo de vacinar. E vamos parar com isso, pessoal, porque vacinas salvam vidas. Muito obrigada, meninas. Voltem mais vezes, tá bom? Sempre estamos fazendo isso, só convidar. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo CMI Podcast. Foi tranquilo, nós falamos tanto.